Boa noite, eu sou o pastor missionário Francisco Cosmo da Silva Neto, missionário aqui no sul do Brasil e enviado pelo TBI, Templo Batista Itapuã, Salvador, Bahia. Quero expressar a minha gratidão a Deus pelo TBI, pela confiança e de nós estarmos aqui no sul do Brasil. Também queremos agradecer pela equipe do Ministério Infantil. Queremos agradecer a Jandira, Michele e Rosane, né? São responsáveis pela classe infantil do TBI. Também queremos agradecer as crianças da classe, especialmente a Jéssica, Estela, Benjamin, Andresa e Tauê. Todas essas crianças que fizeram as perguntas aqui para nós queremos agradecer e vamos responder cada uma delas as perguntas e os anseios dos seus corações. Primeira pergunta é a pergunta da Jéssica. A Jéssica pergunta aqui para nós: como é ser um missionário? E a resposta é essa, Jéssica: é um privilégio ser um missionário. Ter o mesmo ofício de Cristo é a maior honraria que alguém pode ter, né? Ser servo, estar na linha de frente, na implantação e no anúncio do Evangelho. Também, Jéssica, ela pergunta qual a maior dificuldade de um missionário. É descobrir qual a vontade perfeita de Deus. Por quanto tempo ele passará nesse campo? 10, 15 anos? Qual o tempo determinado? Saber qual a vontade de Deus nesse aspecto é muito importante, né? Então, talvez seja a maior dificuldade de um missionário. Talvez conhecer a língua, se é em outro país, o idioma, o dialeto, para que ele possa falar o evangelho numa língua compreensível das pessoas daquela região. No Brasil, todo mundo fala a língua portuguesa, mas na China, nos Estados Unidos, no Japão, você tem que conhecer um outro idioma, um outro dialeto. Isso também é uma dificuldade. Não é o nosso caso. Aqui a gente conhece, temos o mesmo idioma, mesmo dialeto e a mesma língua. Outra pergunta da Jéssica: qual foi a sua maior alegria no campo missionário? Jéssica, a maior alegria nossa aqui no campo é ver a conversão de uma pessoa convertida, uma pessoa salva. A gente prega o evangelho, ensina a palavra do Senhor a essas pessoas e essas pessoas elas acreditam no evangelho e entregam suas vidas a Cristo. Não existe maior alegria para o missionário, para mim e minha esposa Sulamita, do que a conversão dessa pessoa e essa pessoa caminhar lado a lado com Cristo, passo a passo. Essa pessoa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Essa é também a nossa alegria. Muito bom ver um novo convertido crescendo na graça. A Jéssica também faz uma outra pergunta: o que o pastor almeja nessa área? Continuar proclamando as boas novas do Senhor Jesus, levar ao conhecimento do mundo a mensagem de salvação, pregar, 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 nunca parar de proclamar a mensagem do Evangelho, porque nós entendemos que o único meio de levar as pessoas para o céu é através da palavra do Senhor. Outra criança da classe infantil é a Estela. A Estela faz a seguinte pergunta: qual o seu versículo favorito? Êxodo 33:15. Estela, por que esse versículo é importante para mim? Ele diz assim, 33:15 de Êxodo, diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Todo missionário deve pensar assim. Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não vai conosco, eu não quero sair daqui. Eu não quero a companhia dos anjos. A minha companhia, em prioridade, é a companhia do Senhor. Assim é o missionário. A gente só vai para um lugar, a Estela, pregar o evangelho, se o Senhor for conosco. Se tiver a aprovação e a assinatura de Deus. Essa deve ser a mentalidade de todo o missionário. Benjamin, obrigado, Benjamin, pela sua pergunta tão bacana.
Ele pergunta o seguinte: por que você decidiu se tornar um missionário? Eu decidi no coração ser um missionário pela necessidade do campo. Eu estava no Ceará e eu senti que no sul do Brasil havia uma grande necessidade de missionários. Eu deixei o pastorado para ser o missionário, estar no campo, na linha de frente, pregando as palavras para as pessoas. Eu entendi que a seara, Benjamin, a seara é o campo. A seara é muito grande. Poucos são os trabalhadores. Faltam trabalhadores. Faltam pessoas para estarem aqui no sul do Brasil. Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Então, é isso que tocou o meu coração. Eu compreendi também, Benjamin, que missões pulsa o coração de Deus. Missões bate forte o coração de Deus. E também bate no meu, de evangelizar as pessoas, de chegar nas casas de idosos, no hospital, nas ruas e compartilhar com elas a mensagem de salvação. É isso que é ser um missionário. Outra pergunta do Benjamin: qual o versículo que o inspirou? Mateus 16, 26, que diz assim: pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu entendi que a alma de uma pessoa, Benjamin, vale muito mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que o que adianta eu ser uma pessoa muito rica, ter muito dinheiro e quando morrer perecer no inferno? Eu entendo que a alma de uma pessoa convertida vale muito mais do que todas as riquezas do planeta. Então, esse versículo me inspirou. Mateus 16 e 26. Outra pergunta do Benjamin: com quantos anos você decidiu sentir o chamado para o ministério, para o campo de missões? Aos 20 anos de idade. Eu aceitei a Cristo com 18. Aos 20 anos, Deus tocou no meu coração, lendo uma revista sobre missões. Aquela revista tocou no meu coração o desafio de estar no campo missionário. E ali naquele momento eu me ajoelhei e dediquei a minha vida para realizar missões. Agora a pergunta da Andresa. O que a Andresa pergunta? Quais as dificuldades que você está enfrentando? Falta de apoio das igrejas, falta de visão missionária. Muitas igrejas, elas não têm a visão para missões. Elas se preocupam com a sua própria igreja, seu próprio local de culto. E os campos vazios, né? A seara grande, faltam trabalhadores. Então, é a falta de apoio, falta de uma equipe, Andresa. O que é uma equipe? São vários missionários juntos, planejando, projetando. Nós não temos aqui. Nós temos apenas uma equipe de 3 pessoas. Eu, minha esposa Sulamita e a minha cunhada Eunice. Somos 3. É a nossa equipe. Eu preciso de mais gente, de mais pessoas conosco aqui, para nós alcançarmos mais regiões aqui na Serra Gaúcha. Outra dificuldade é o apoio financeiro, né, de mais irmãos. Porque se eu tivesse mais recursos, a minha esposa não trabalharia. Ela estaria ao meu lado, dia a dia, indo nas casas, nos povoados. Muitas dessas viagens eu vou sozinho, porque ela tem que trabalhar para poder ajudar o meu sustento. Então, é isso que eu sinto, Andresa. Tauê faz algumas perguntas interessantes. E a primeira pergunta do Tauê é o seguinte: como é que é pregar o evangelho? É maravilhoso, Tauê. É a coisa mais fantástica do planeta. É você pregar a palavra, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, mostrar o plano de Deus para os pecadores. É algo fantástico. Ver uma pessoa convertida, ver uma pessoa salva, transformada. Isso é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Você precisa também conhecer esse livro. Pregar o evangelho é ser fiel às sagradas escrituras, ensinar o evangelho na sua totalidade. Eu não posso adulterar a Bíblia. Então, pregar o evangelho é pregar com fidelidade todo o plano, mostrar que Deus ama o pecador, mas que também Deus é justiça.
Se o pecador não se converter, ele vai perecer na eternidade sem Deus. Então, pregar o evangelho é isso. É mostrar o amor de Deus, a graça do Senhor para as pessoas. Deus ama todas as pessoas, mas também Deus, ele é juiz. Ele vai aplicar a todos o seu conceito na vida das pessoas. Então a Bíblia precisa ser pregada dessa forma. A segunda pergunta do Tauê é o seguinte: qual é uma das escrituras favoritas? 1 Coríntios 9,16, Tauê, que diz assim: Paulo disse, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Cabe a mim, a Tauê, a pregar o evangelho. É a minha responsabilidade. Eu devo pregar em todo o tempo. Em casa, na rua, na escola, nos lares de idosos, no hospital, conversando com as pessoas. Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar porque eu faço isso. É obrigação nossa. É a alegria do nosso coração. Porque isso é mandamento de Deus, Tauê, tá certo? Outra pergunta dele. Como se sente a respeito de ser missionário? Privilégio, mas também muita responsabilidade. A igreja que nos enviou, o TBI, nós prestamos conta com essa igreja. É a nossa igreja enviadora. Por isso é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Eu não posso modificar a Bíblia. Eu disse há pouco tempo, eu tenho que pregar a Bíblia na íntegra, o que ela diz, né? Avisar para o pecador do perigo que ele tem. Se converter, vai para o céu. Se não se converter, vai passar a eternidade longe de Deus para todo o sempre. Por isso que eu me sinto como missionário, né? Então, como se sente a respeito de ser missionário? Uma grande honra. Estar na linha de frente, abrindo barreiras, quebrando barreiras, né? Para formar pontes entre a Cristo e Deus, para que Deus possa realmente abençoar essa pessoa. Então, ser missionário é isso, é apresentar às pessoas o Filho de Deus, mostrar que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Esse é o nosso privilégio e a nossa responsabilidade. Quarta pergunta do Tauê. Qual a dificuldade você está enfrentando neste momento? É a indiferença dos gaúchos com relação ao evangelho. O gaúcho, ele tem um coração duro, um coração indiferente, um coração pedrado para com as coisas de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles se escondem por trás da sua religião. O gaúcho acha, por ter uma religião, tá bem. Então isso me leva para o céu. Religião não leva ninguém para o céu. Por isso que o gaúcho tem um coração duro, um coração difícil para que a gente pregue para eles. Também a falta de um local para a realização de cultos. Nós estamos realizando os cultos na sala da nossa casa. O prédio que nós estávamos nos reunindo, o homem pediu o prédio. Nós não temos mais um prédio, como vocês têm aí no TBI, aí em Itapuã, né? Itapuã. Vocês têm um prédio, vocês têm liberdade. Nós não temos aqui uma liberdade assim, livre. Os prédios, muitas vezes, eles não são locados, alugados para as igrejas, eles não querem. Então nós temos essa grande dificuldade aqui. Então a reunião atualmente está sendo na minha casa, na sala da minha residência. Aqui é uma igreja. Também a dificuldade que a gente sente, Tauê, é a falta de uma equipe presente para planejarmos a obra de missões. Eu espero em Deus, que Deus possa tocar no coração da nossa igreja sede, que mais pessoas se disponibilizem para estarem conosco aqui no Rio Grande do Sul. Essas são algumas das dificuldades que o Senhor tem para nos abençoar aqui. Então, são as dificuldades que a gente sente, né? E o grande conselho que eu daria para a nossa igreja, a sede, o TBI, continue investindo em missões, como a igreja investe. Continue orando por missões, né? Continue desenvolvendo esse papel por missões. A igreja já faz missões, mas continue fazendo, porque nós entendemos,
que a única coisa que perdura para sempre, Tauê, são as almas, são as pessoas. E eu quero agradecer a todas as crianças da classe infantil, que têm investido em missões. Cada oferta que temos recebido de vocês, recebemos com um coração extremamente agradecido. Vocês são cooperadores da obra de Deus aqui no sul do Brasil. Se vocês não podem estarem conosco aqui, mas vocês têm orado por nós, têm contribuído conosco aqui, para que a gente possa ser aqui as suas mãos, os seus pés, seus corações e seus olhos. Aqui também tem crianças que precisam ser evangelizadas. Essas crianças precisam de Cristo. Continue orando, tá certo? Quero agradecer a equipe do Ministério Infantil, a Jandira, a Rosane e a Michele. Obrigado, queridas, e obrigado, querida igreja, ao TBI, pela cooperação, pela fidelidade no compromisso com missões. Agradecemos a Deus e oramos para que Deus realmente possa abençoar a todos vocês. Espero que eu tenha respondido as perguntas das crianças e eu estou aqui pronto, sempre disponível para qualquer pergunta, para qualquer dúvida. Que Deus abençoe todas as crianças do TBI, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.